Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Espírito Santo, para que nesse momento haja uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa. Tu és o Deus que interrompe tudo aquilo, Senhor, que estiver cruzando o nosso caminho, que pode de alguma maneira nos impedir em nosso propósito. Por isso oramos, ó Deus, para que o Senhor libere da tua intervenção. Nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre nós e sobre todos da nossa casa, da nossa família. Afasta de nós a maldade, afasta a inveja, afasta, Senhor, a obra do caçador, os planos malignos sejam cancelados e desfeitos. Guarda a nossa casa, Pai, guarda nossos filhos e tudo aquilo que envolve o nosso nome. Pedimos a tua proteção, pedimos o sangue precioso de Jesus, nos cobrindo, nos protegendo, nos guardando de todo o mal. Também oramos, Senhor, para que o Senhor proteja a nossa retaguarda. Quebramos agora completamente todo tipo de influência das trevas contra nós, contra nossos filhos, todo tipo de contaminação, todo tipo de transferência maligna, nós anulamos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que o Senhor nos livre de acidentes, que o Senhor nos livre da obra preparada, arquitetada contra nós. Quebra completamente, Senhor, todo tipo de palavra maldita, de palavra contraditória, de oração contrária contra nós, contra a nossa casa, contra os projetos do Senhor na nossa vida. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja na nossa frente, guiando a nossa vida. Que a luz de Jesus ilumine a nossa casa, ilumine o nosso caminho. Senhor, afasta até mesmo os falsos amigos. Afasta aqueles, Pai, que lá no futuro podem trazer o mal para nós. Te pedimos, Pai, a tua proteção e que a doce presença do Espírito Santo esteja na nossa vida, nos fortalecendo. Nos enche da tua presença, Senhor. Nos enche da tua capacitação sobrenatural. Oramos também, Pai, para que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios completamente, que a nossa casa seja cheia do Espírito Santo. Senhor, guarda a inocência dos nossos filhos. Proteja, Pai, o coração de todos que estão ao nosso redor. Oramos em nome de Jesus também por provisões especiais. Toda pessoa, Pai, que tem seus compromissos agora nos próximos dias, nessa semana, eu faço uma oração especial para que provisões de milagres, provisões especiais sejam liberadas sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Libera provisões especiais, Pai. Libera, Senhor, da tua graça, libera do teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo, que haja uma provisão sobrenatural, que recursos cheguem, recursos sejam liberados no nome de Jesus. Oramos, Pai, por empreendedores, por trabalhadores, por trabalhadoras que precisam, Senhor, de bons negócios, que precisam fechar bons contratos, que o Senhor libere da tua bênção. Eu oro também, Senhor, por tudo aquilo que está travado, negócios que estão travados, coisas à venda que estão travadas, que haja um liberar do Senhor, haja um romper, haja um avanço no nome de Jesus, e aquilo que está travado seja agora destravado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, abençoe nosso trabalho, nos guia com estratégias, com ideias, com direção. Nós pedimos que o Espírito Santo, a doce voz do Espírito Santo, fale conosco e nos conduza em todas as coisas. Afasta, Pai, todo tipo de mau negócio de nós. Afasta, Senhor, tudo aquilo que vem para nos roubar, tudo aquilo que vem para tirar do nosso caminho. E pedimos, Pai, a sabedoria do alto.
pedimos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que têm andado prostrados, Senhor, para que eles recuperem as suas forças, para que eles sejam restaurados pelo Senhor, para que a unção do Espírito Santo repouse sobre a vida deles e eles levantem em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, por tudo aquilo que deprime, por tudo aquilo que entristece, por toda a seta maligna que foi lançada contra essa pessoa, que esse mal seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós anulamos completamente a obra das trevas, todo plano do inimigo está desfeito, está por terra, e tudo aquilo que amarra a vida dessa pessoa, eu oro agora em nome de Jesus, para que as amarras sejam cortadas e o mal seja desfeito no nome de Jesus Cristo. Graças te damos. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui, no nome de Jesus Cristo. Quero pedir uma gentileza sua já agora, no início dessa oração, que você já deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube ele possa enviar para outras pessoas e que você compartilhe essa oração, porque você está sendo abençoado e vai ser mais abençoado ainda hoje. Amém? Então, seja agora um canal de Deus e compartilhe essa oração com amigos, com parentes, em grupos, nas redes sociais. Deus vai te abençoar muito mais ainda, e tem mais de Deus aqui para você nessa oração hoje, em nome de Jesus Cristo. Você crê? Então, se crê, compartilhe aí em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, te inscreve no canal, porque vem coisa muito boa aí e você não pode ficar de fora. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero poder ser usado por Deus para compartilhar essa palavra com você. Em 1 Samuel capítulo 17, verso 40, preste atenção nessa palavra, porque ela vai trazer vida a você. E o Senhor está operando nos ossos de pessoas que estão me ouvindo. Eu creio que restaurações estão acontecendo em ossos. Amém? Restaurações estão acontecendo em ossos. Certa feita eu orei por um advogado que tinha um desgaste no osso da perna direita dele. E com isso ele tinha uma perna bem mais curta que a outra. E ele já havia pensado em fazer cirurgia e outras coisas, mas então ele acreditava em Deus e naquela época eu alugava uma sala comercial dele. Então eu fui no escritório dele para, enfim, pagar o valor do aluguel, porque ele era, como eu disse, um advogado, então tinha que pagar lá para ele. Na época que não tinha o Pix ainda, então fui lá pagar ele e ele, quando eu fui me levantar da cadeira, ele disse assim: você pode fazer uma oração por mim? Aí ele me contou as dores que ele tinha, né, o problema que ele tinha do desgaste ósseo, e eu orei por ele. E quando eu orei por ele, eu senti a palma das minhas mãos aquecer muito forte. E eu disse para aquele homem: Jesus fez uma obra na sua vida hoje aqui. E alguns dias depois, ele entrou em contato comigo de novo. E ele disse que nunca mais sentiu aquelas dores. Eu estava orando aqui e Deus me trouxe, sabe, esse testemunho na minha memória. E o Senhor me falou sobre a cura de ossos. Eu creio, Jesus cura. Jesus cura. Se você está com um problema de desgaste ósseo, se você está com um problema, sabe, em ossos, creia, Jesus está operando na tua vida. Você não entrou aqui nessa oração por acaso, você não foi desperto nessa manhã por acaso. O Espírito Santo de Deus lhe trouxe aqui para operar na sua vida e está operando. Amém? Você crê nessa palavra profética? Então receba aí em nome de Jesus. Amém? Esse texto que Deus me deu, de 1 Samuel 17:40, diz assim: em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a sua funda na mão, e aproximou-se do filisteu. Essa passagem aqui fala de Davi. Davi, um pouco antes de enfrentar esse gigante, ele esteve na tenda de Saul.
E Saul colocou sobre Davi a sua armadura, a sua espada, o seu escudo, o seu capacete. E quando Davi, foi vestido daquela armadura, Davi disse: eu não posso lutar com isso. Isso não é para mim, isso não encaixou em mim. E então Davi, ele vai até o ribeiro, pega 5 pedras, coloca 5 pedras no seu alforje de pastor e apenas com seu estilingue, ele vai em direção ao filisteu. Tem 2 coisas que eu aprendo aqui. Primeiro, tem coisas que não é para nós. E nós temos que discernir quando algumas coisas não são para nós. Porque se você for para a batalha que Deus tem para você, usando armas e usando ferramentas que Deus não te deu, mas que o homem empurrou para você, que o homem, colocou nas tuas mãos, você vai ter perdas. Agora, se você usar as ferramentas que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, o dom que Deus te deu, a palavra que Deus te disse, você vai ter vitória contra qualquer tipo de oponente. Você vai ter vitória contra qualquer tipo de gigante, qualquer tipo de oposição. Então, segura essa palavra. Se queremos vencer as adversidades da vida, nós temos que usar o que Deus nos deu. A minha pergunta para você é: você está usando o que Deus te deu? Ou você está usando coisas que nem é de você, nem pertence a você, é de outro? Você está tentando imitar outra pessoa. Está tentando fazer o que disseram para você fazer. Você está indo pela onda do momento. Mas Deus te deu um talento. Deus te deu um dom. Deus te deu uma capacidade sobrenatural. Por que você não usa o que Deus te deu? Por que você não usa o que o Senhor colocou nas tuas mãos? Porque é o que o Senhor colocou nas tuas mãos que vai fazer você vencer. É o que o Senhor colocou nas tuas mãos que vai fazer você vencer os desafios que vão aparecer no seu caminho. Não se trata do tamanho do teu adversário. Não se trata, se ele é grande, se ele é forte, se ele é poderoso, se ele tem dinheiro, ou quem está por trás dele. Se trata como você vai lutar com ele. Você pode lutar usando as ferramentas que deram para você, ou você pode usar as ferramentas que Deus te deu. Davi, ele viu que aquilo que Saul queria que ele usasse não ia dar certo. Você tem que discernir quando algumas coisas não vão dar certo, quando algumas amizades não vão dar certo. Você tem que discernir quando alguns negócios não vão dar certo. Você tem que discernir quando algumas batalhas que Deus está mostrando para você, que estão de frente a você e os outros querem que você faça de um jeito, quando na verdade você tem que fazer do jeito de Deus. É da maneira de Deus. Você tem que fluir, da maneira de Deus. Você vai ter vitória da maneira de Deus. Não é da sua maneira, é da maneira de Deus. É da maneira de Deus. Eu fui convidado para uma entrevista. Quando cheguei para fazer a bendita entrevista, o que os assessores e diretores me falaram foi que eu não poderia falar sobre Deus. Então eu poderia falar sobre qualquer outra coisa, menos sobre Deus. Aí eu disse: vocês estão brincando comigo? Se eu sou um embaixador do céu, Deus, o que eu tenho veio de Deus. Como é que eu vou para uma entrevista e não vou falar do Deus que mudou a minha vida? Do Deus que fala comigo? Essa é a minha mensagem. É isso que eu tenho. É o que eu carrego. E daí eles tentaram me convencer, porque ia ser importante para mim, porque ia ser não sei o quê. E eu disse: não, eu não vou. Eu não vou, porque eu entendo que se a Bíblia diz: se me negares diante dos homens,
Se me negares diante dos homens, não serás aceito na minha presença. Eu prefiro perder a entrevista. Eu prefiro perder esse espaço do que deixar de falar de Deus. Mesmo que fosse com uma pessoa importante, mesmo que fosse num espaço que iria me dar relevância, eu me nego a ir num lugar onde eu não posso falar do meu Deus, onde eu estou proibido de falar do meu Deus. Eu não tenho como. E essa é a legítima, eu posso dizer, armadilha do inimigo contra a nossa vida. Sabe por quê? Porque uma das tentações no deserto que Jesus enfrentou do diabo foi: se você me adorar aqui, eu vou te dar isso. Ou seja, o inimigo sempre vai querer, te entregar algo e tirar Deus da sua vida. Então eu decidi, eu não vou. Porque, isso mostra também o coração da gente. Isso mostra também o que lhe motiva, o que lhe move. E o que me move, não é curtida, não é seguidores, não é inscritos, não é influência, não. O que me move é Deus. Então, se eu não posso falar de Deus, eu não posso seguir adiante. Davi entendeu, que ele não poderia ir para aquela batalha com as armas dos homens, ele tinha que ir com as armas de Deus. Nós vamos vencer se nós escolhermos as armas de Deus. Tem tanta gente hoje em dia que está lutando para usar as armas dos homens e não as armas de Deus, quer lutar na sua própria força. Pensa que apenas fazendo por aqui que vai vencer os inimigos. Não, você vai vencer os adversários da vida, você vai vencer os desafios da vida, se você deixar Deus na sua vida e usar as ferramentas que Deus te dá. Não se trata nem só daquilo que você possui, se trata do que Deus disse, Então, não importa o tamanho do que você tem nas mãos, Deus pode multiplicar os efeitos daquilo que você carrega. Você lembra que Davi pegou 5 pedras lisas, no ribeiro, a Bíblia diz. Mas quando aquela pedra atingiu o gigante, foi como uma rocha, foi como uma montanha. Porque quando você usa o que Deus te dirigiu, quando você usa o que Deus te disse, aquilo que você tem nas mãos, aquilo que você carrega, potencializa nas mãos de Deus. É multiplicado nas mãos de Deus. Foi uma marreta na cabeça de Golias. Então deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas podem considerar que o que você tem é pequeno. Elas podem te desprezar, elas podem rir de você. Elas podem dizer: você é um bobo, você é um louco de não aproveitar uma oportunidade dessa. Não negue a Deus diante dos homens. Não negue a Deus diante dos homens. Mantenha-se firme diante de Deus. O que você precisa, não é que as pessoas se agradem de você. Você não precisa agradar os homens, fazer o que os homens querem. Você tem que agradar a Deus. A sua vida, a minha vida depende do Senhor. É do Senhor que a nossa vida depende. Não depende da aprovação, não depende dos likes, não é do que o homem pode nos dar, é do que Deus tem para a nossa vida, é do que Deus tem para nós. Certa feita também eu atendi uma pessoa, riquíssima, riquíssima. E essa pessoa veio com um problema e apresentou esse problema para mim. E eu poderia desagradá-la ao falar certas coisas, mas naquele momento, enquanto ela falava, eu falava com Deus, e o Espírito Santo disse para mim: fale a verdade. Só isso. O Senhor me disse: fale a verdade. E eu sabia que falar a verdade não é o que a pessoa queria. Porque na verdade ela queria, ela queria se apoiar em algo que eu dissesse para poder de alguma maneira depois se apoiar naquilo e fazer o que é errado.
E mesmo que eu estivesse lidando, sabe, com uma pessoa que tratava de uma celebridade global, eu tive que manter a minha posição diante de Deus, e eu tive que falar a verdade. E eu vou dizer, eles nunca mais me procuraram, porque há pessoas que nos procuram, sabe, para falar aquilo que elas querem ouvir, mas eu sei que o que liberta é a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, grave isso, porque isso é muito importante. O que você tem nas mãos, a verdade que você tem nas mãos, o dom que você tem nas mãos, a direção que você tem nas mãos, é tudo o que você precisa para poder vencer, para poder avançar. Escreve isso aqui nos comentários. Não importa o tamanho do que eu tenho, do que eu carrego, Deus vai potencializar isso. Escreve aí: Deus vai potencializar o que eu tenho. O que eu tenho é suficiente para vencer. O que eu tenho é suficiente para avançar. O que eu tenho é suficiente para vencer qualquer adversário. Então não se dobre às ferramentas do inimigo. O que você precisa é temer a Deus. Eu posso hoje ter perdido uma oportunidade que me ajudaria muito, mas eu sei que o meu Deus ficou feliz comigo, então eu prefiro, sabe, fazer a vontade de Deus, porque quem abre as portas, quem coordena as portas na minha vida é Ele. Sabe, muitas vezes o inimigo chega até você com um prato de oportunidade. Ele chega até você querendo que você se dobre aos caprichos dele, mas você tem que seguir a Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Você tem que seguir a Deus, você tem que andar com Deus. Esse é o segredo da sua vitória, esse é o segredo das grandes portas que vão se abrir para você no seu futuro. Escreva isso nos comentários aí. Deus vai abrir as grandes portas para mim sem mentir, sem fazer o mal para o próximo. Deus vai abrir as grandes portas se você permanecer leal a Deus, a sua fé, ao nome de Jesus, ao que Deus tem para a sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, quero declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar. Hoje nós vamos ter um grande culto às 9 da manhã, inclusive quero que você assista esse culto hoje, das 9 da manhã, e eu vou lhe falar por que é importante você assistir esse culto. Nós vamos fazer uma oração no final, além de ser Santa Ceia, é claro, nós vamos fazer uma oração no final, para que todo tipo de coisa que tem trazido cansaço na tua vida seja removido. Eu estou orando porque o Senhor me dirigiu a essa palavra, e eu sei que essa palavra vai ajudar muita gente que anda cansada, desanimada, sem inspiração. Tá? Então hoje às 9 da manhã nós vamos transmitir o culto, eu vou ministrar essa palavra, no final vou fazer uma oração especial e vai ser incrível. E amanhã também a gente vai começar uma campanha, na verdade não é uma campanha, desculpa. Não, vamos começar uma campanha de oração aqui, onde eu vou orar para que a presença de Deus encha o teu ambiente de trabalho, encha o teu ambiente da tua casa, certo? É uma oração totalmente diferente, é inédita também aqui no YouTube, tá? Vai ser algo incrível e começa amanhã às 6 da manhã. Mas amanhã à noite vai começar uma masterclass de 3 dias de visões e mundo espiritual. Eu e meus convidados vamos estar ministrando sobre visões. Eu vou falar sobre 12 níveis de visões espirituais, 12 níveis. Inclusive, dessa masterclass vai sair um livro meu sobre visões espirituais. Tá? Então eu estou com uma grande expectativa e se você quiser participar, é exclusivo para quem é aluno da Academia Quino Global. E se você quer ser meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Começa amanhã de noite, serão 3 dias. Então segunda, terça e quarta à noite, eu e meus convidados vamos trazer essa masterclass e estaremos também orando por você. Você vai entrar num ambiente profético, vai ser incrível em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir a gentileza de você deixar sua curtida aqui nessa oração, amém? Isso ajuda muito a gente
para que o YouTube mande para mais pessoas. E gostaria que você compartilhasse, que cada um de vocês compartilhasse essa oração hoje com o máximo de pessoas. Tem gente que precisa ouvir isso, porque se dobrou aos caprichos do diabo, aos caprichos aqui desse mundo. Você tem que escolher, sabe, se vai agradar a Deus ou se você vai viver para agradar os outros. E o que você tem nas suas mãos é o suficiente para você vencer qualquer gigante. Amém? Na verdade, o que você tem nas mãos é mais poderoso do que qualquer ferramenta que o inimigo pode te dar. Então não corrompa teu coração. Não se entregue às vaidades aqui. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E deixa eu falar uma coisa para você. Hoje tem culto às 9 da manhã, o endereço da igreja Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vou estar ministrando aqui em Alphaville hoje. Então, se você é aqui de São Paulo, da região, vem para cá. Você vai entrar num ambiente profético. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro, Senhor, agora por uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Eu oro para que tudo aquilo, Senhor, que tem se movido contra ela, cesse agora, na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame favor, que o Senhor derrame graça sobre a vida dessa pessoa. Eu oro, Pai, agora para que todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa não prospere. Ao contrário, Pai, toda a artimanha, toda a tentação, tudo aquilo que tem vindo para fazer com que essa pessoa desencaminhe, para fazer com que ela saia da tua direção, toda a tentação do inferno, do diabo, Pai, contra ela, que o Senhor tenha misericórdia dela e aguarde, Pai. Aguarde de todo o mal, aguarde de toda a influência do inimigo. Eu oro agora para que toda enfermidade física, emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Todo mal que tem se levantado contra essa pessoa, eu oro agora para que renda-se a Jesus Cristo, para que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Seja livre agora, que o poder de Deus toque tua vida, seja curado, seja curada, no nome de Jesus Cristo. Oramos também por provisões especiais. Aqueles que se mantiveram firmes, Pai, nas orações aqui, eu te peço uma provisão especial, no nome de Jesus, e que todo impedimento caia por terra. Oro também por todo gigante que tem se levantado no caminho dessa pessoa, para tentar impedi-la, para acovardá-la, para travar, para trazer estagnação na vida dela. Nós oramos agora e liberamos uma palavra profética. Nenhum mal vai poder permanecer agora no caminho dela. Cai por terra. Cai por terra a ação maligna, cai por terra toda obra maligna, toda oposição e resistência do inimigo, cai por terra agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que a vitória toque tua vida, que a vitória toque tua casa, que o Senhor tire do teu caminho todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de cilada, todo tipo de ação maligna, que você seja livre, que a tua casa seja livre, que a mão do Senhor seja sobre ti e o Senhor faça resplandecer sobre a tua casa a luz dele. Seja livre. Amém e amém. Glória a Deus.
você vai compartilhar essa oração agora. Amém? Você vai abençoar a vida de uma pessoa próxima de você. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois às 18 horas, se Deus quiser. O Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nessa casa a fartura, a paz, a alegria, a vida, a saúde, a força, a ânimo renovado, a presença de Deus. E como está escrito em Deuteronômio 1:11, profetizamos 1000 vezes mais bênçãos dentro dessa casa, no caminho dessa pessoa e também na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida profissional, no nome de Jesus. Oramos, Pai, hoje para que haja a manifestação da justiça do Senhor, que toda injustiça seja visitada pela justiça do Senhor. Tudo aquilo que é injusto, diretamente ou indiretamente a nós pedimos, Pai, que o Senhor veja. Nós pedimos que o Senhor julgue a causa. Quebramos completamente toda obra e maldade contra nossas vidas. Quebramos a fofoca, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo, a oração contrária, a obra do caçador. Desfazemos em nome de Jesus e oramos para que o Senhor revista de força a nós, a todos da nossa casa. Pedimos a tua proteção em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, cancelando palavras malditas direcionadas a nós, a nossa casa, aos nossos projetos e aquilo que estamos fazendo. Que todo tipo de resistência espiritual seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Senhor, leva embora todas as dores do coração. Leva embora as dúvidas, leva embora as brigas, leva embora os desentendimentos, leva embora, Senhor, os conflitos, não só na alma, mas na vida, em nome de Jesus. E que reine na nossa vida a paz do Senhor Jesus. Reine no nosso coração, na nossa mente, a palavra de Cristo ricamente, em nome de Jesus. Também oramos, Pai, pela salvação de todos essa casa. Eu libero uma palavra profética sobre essa casa. Toda essa casa servirá ao Senhor com alegria. Toda essa casa, toda essa família, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro pela salvação de todos, para que todos dentro desse lar tenham uma experiência com Jesus. Eu oro, Senhor, por todo empreendedor que está com negócios trancados, contratos trancados, documentos travados. Eu oro e libero uma palavra, haverá um destravar, haverá um romper em o nome de Jesus Cristo. Peço a tua bênção também sobre pais que estão tendo problemas com os filhos, que o Senhor possa dar sabedoria a esse pai e a essa mãe, e que o Senhor possa intervir nessa situação. Eu quero declarar, Pai, que esse jovem com problema, que essa criança que está, Senhor, debaixo de tensões, que a paz do Espírito Santo entre no coração desse jovem, entre no coração dessa criança. Eu peço, proteja o destino e o propósito de todos os jovens e crianças que estão aqui, Senhor, em oração, conectados, talvez sendo representados pelos seus pais, no nome de Jesus Cristo. Avós que oram por netos também, eu peço a tua bênção. E consagramos essa semana que está se iniciando hoje a Ti, para que seja uma semana de portas abertas, para que seja uma semana de grandes vitórias, para que seja uma semana que venhamos experimentar a plenitude do propósito, da provisão do Senhor nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com um problema na vista esquerda, um problema muito sério, e ela sente dores por dentro da vista. E eu libero uma palavra de saúde, de cura. Jesus Cristo da saúde, Jesus Cristo cura. Também uma pessoa que sente dores terríveis aqui atrás da cabeça, pontadas na cabeça. E uma pessoa que sente uma pressão no coração, aqui, bem no lado esquerdo.
Eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for que sente essas dores, seja livre agora, seja liberto no poderoso nome de Jesus Cristo. Se o Senhor mostrou, é porque o Senhor quer operar um milagre. Eu libero uma palavra em nome de Jesus Cristo. É Ele quem perdoa os teus pecados e quem sara as tuas doenças. Jesus Cristo, coloca a tua fé em Jesus agora. Coloca a tua fé em Jesus. Ele é Deus que cura. Nós cremos nele. Nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus e declare: Ele cura. Ele está me curando agora. Suas mãos estão sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos começando mais uma semana debaixo da bênção e da presença do nosso Deus. E neste domingo, que também é encerramento desse propósito de 1000 vezes mais, eu quero convidar você que está aqui nessa oração, amanhã começar um novo propósito comigo. Eu vou ficar 14 dias orando por 10.000 vezes mais. Aí você diz: onde está esse número na Bíblia, 10.000 vezes mais? O Salmos 91 diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Existe um poder maior do que você imagina. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pode imaginar. E nós vamos orar por isso, para que entre na nossa vida. Aí você diz assim: puxa, mas é muita bênção, eu nem sei o que eu vou fazer com tanta bênção. Acredite, você está profetizando sobre a tua vida. Então amanhã nós vamos começar o propósito orando por 10.000 vezes mais, em nome de Jesus. Deus é poderoso, eu não coloco limites no poder de Deus, na ação do Espírito Santo. E hoje eu quero, antes de compartilhar uma palavra com você, eu quero que você comece o seu dia glorificando aquele que cura, Jesus. Eu recebi um testemunho da Sônia e ela escreveu assim: em março deste ano encontrei um amigo da infância que estava com câncer na garganta, muito abatido. Então eu comecei a compartilhar as orações da manhã e da noite com ele. Hoje ele me mandou mensagem testemunhando que Jesus Cristo o curou. As orações fizeram efeito, pois o médico havia lhe dado apenas 1 ano de vida. E agora compartilhou o laudo da última tomografia sem nada de câncer, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é fiel. Olha só, tinha recebido 1 ano de vida. 1 ano de vida. E Jesus Cristo cura esse homem de câncer na garganta. Você pode dar um glória a Deus? Você pode glorificar o nome de Jesus por esse milagre, por essa bênção maravilhosa? Deus é fiel. Deus é fiel, somos testemunhas aqui que Deus opera, que Deus ouve orações e que não há impossíveis para Deus. Mande essa oração agora para pessoas próximas de você que estão numa situação difícil, mas que Jesus Cristo vai tocá-los. Mande essa oração, compartilhe com grupos, com amigos, nas redes sociais. Seja agora uma bênção na vida de alguém, porque Deus está te abençoando. Deus está te abençoando, Ele está se revelando para você como o Deus que salva, como o Deus que cura, como aquele que transforma destinos. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra ao teu coração, uma palavra que Deus me deu ontem no voo, quando eu estava voltando aqui para São Paulo. Deus me deu uma palavra e essa palavra se chama expectativa na direção certa. Você tem que ter expectativa na direção certa. Eu vou explicar para você por quê. Em Efésios capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Deus faz mais. Tudo que eu faço, Deus sempre me surpreende. Tudo. Eu lanço um livro, Deus me surpreende. Eu comecei no YouTube, Deus me surpreendeu. Eu fui para uma reunião com executivos da televisão e saí de lá com um programa de televisão. Deus sempre nos surpreende. E essa fé no Deus que nos surpreende deve elevar as nossas expectativas. Diga assim comigo: eu preciso elevar as minhas expectativas. Por quê?
Porque se Deus pode fazer infinitamente mais, de acordo com esse texto, por que não cremos? E digo mais, nós temos que crer na medida que Deus está nos colocando no caminho. Oramos, hoje encerra esse propósito de 1000 vezes mais. Na semana que vem vamos orar para 10.000 vezes mais. Quantos de vocês têm fé para fazer 14 dias sem falhar, acreditando que Deus é poderoso para abençoar você 10.000 vezes mais ou 10.000 a mais? Quantos de vocês têm fé para dizer assim, não, sabe de uma coisa, eu vou demonstrar a minha fé. Eu vou orar às 6 da manhã, às 18 horas, fazer um propósito com Deus. Então faça. Faça mesmo. Faça. Eleve as suas expectativas. Eleve as suas expectativas. A mulher do fluxo de sangue, ela elevou as suas expectativas a um nível tão alto que ela disse assim, se eu tocar na orla do manto desse homem, eu vou ser curada. E ela fez isso e foi curada. Entenda, esse não era um método que ela tinha visto. Não era algo, sabe, que se falava sobre isso, quem toca no manto dele é curado. Não, ela com fé, elevou a sua expectativa e disse, se eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Você tem que elevar a sua expectativa. Eu estou com uma expectativa alta sobre o que Deus vai fazer. Não apenas hoje, mas nos próximos anos. Eu tenho uma expectativa alta. Deus é poderoso para me surpreender. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Nossas expectativas estabelecem os limites das nossas vidas. Se você esperar pouco, você vai receber pouco. Então, a minha expectativa coloca um limite na minha vida. Porque se eu, por exemplo, não tivesse expectativa de que o meu livro estaria hoje nos 4 cantos do Brasil e fora do Brasil também, na primeira tiragem que eu fizesse, quando eu anunciasse, iria me faltar livro. Porque expectativa baixa limita a minha vida. Então, digamos que eu tenha comprado 500 livros e eu vendi 1000 livros. Só um exemplo. Iria faltar para 500. E daí a gráfica ia levar vários dias para me entregar uma nova remessa. E aquelas pessoas iriam ficar bravas comigo. Então, tudo na vida eu preciso elevar a minha expectativa. Deus vai me abençoar, Deus vai fazer além, eu vou ser surpreendido, coisas boas vão acontecer. Eu sei que dessa reunião vai sair um contrato, eu sei que dessa conexão vai sair muitos negócios, eu sei que dessa porta o Senhor vai fazer com que eu entre numa terra de cumprimento de promessas. Eu sei, eu confio, eu creio. Nunca espere falhar. Não tenha essa expectativa. Mas e se eu tentar começar esse negócio e acabar quebrando? Já quebrei outras vezes. Sua expectativa está baixa. Porque a nossa expectativa também, ela é um acionar da fé. A expectativa é um acionar da fé. Expectativa no quê? No que Deus vai fazer. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Ou seja, é eu colocar expectativa em algo que eu não estou vendo, mas que eu vou acessar. Eu não estou vendo, mas vou acessar. Em Provérbios 11:27, a Bíblia diz, o que busca diligentemente o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá.
Se eu buscar o bem, se eu tiver expectativa de que coisas boas vão acontecer, a Bíblia diz aqui que eu estou, na verdade, buscando o favor. Mas ao que procura o mal, ou seja, aquele que pensa que vai dar errado, aquele que tem zero de expectativa, você já deve ter ouvido as pessoas dizerem assim: eu já chego na oportunidade com zero de expectativa de que algo bom aconteça. Porque se não acontecer, eu não vou me frustrar. Mas que fé, hein? Que fé! Ou seja, está num nível muito baixo. A expectativa está zero. Você tem que ter expectativa. Eu nunca fui a um evento sem uma expectativa. Deus é testemunha. Toda escola de profetas, todo evento que eu participo, eu tenho expectativa de que Deus faça coisas muito além do que eu estou pensando. O que você profetiza? Coisas pequenas ou coisas grandes? O que você está profetizando? Ou nada? Você não profetiza nada? O que é profetizar? É liberar uma palavra. Uma palavra, mesmo que você não tenha uma palavra revelada de Deus para profetizar sobre alguém, você vai ter que aprender a profetizar sobre a tua vida. Profetizar sobre teu dia, profetizar sobre teus filhos, profetizar sobre teus negócios. Por quê? Porque essa é a expectativa verbalizada, é a fé em ação, é o movimento liberado através de palavras. A Bíblia diz que da nossa boca sai vida e sai morte. Então as minhas expectativas, elas refletem naquilo que eu falo. Qual a sua expectativa para hoje? Não, hoje é um dia normal, ou pode ser o melhor dia da sua vida. Essa semana, para alguns de vocês, a expectativa está em baixa, mas pode ser a melhor semana da sua vida. É tudo a maneira como você vê as coisas. Você vai ter que aumentar a sua expectativa. Alguns têm uma mentalidade negativa há tanto tempo que nem percebem mais. Eles já se tornaram azarões por causa da maneira como eles falam. Então a pessoa, sabe, ela sempre pensa que vai morar na mesma casa, que não vai melhorar de vida, que as coisas vão ser sempre difíceis, que tudo é muito trabalhoso para ela, que acontece para os outros e não acontece para ela. Você acostumou a ser uma pessoa de baixa expectativa. E isso é uma coisa que foi colocada em você. Você não nasceu com isso. Sabe por que você não nasceu com isso? Imagina comigo uma criança de 7 anos. Daí você diz assim, ó, papai vai viajar ou mamãe vai viajar, e quando o papai vai voltar com um grande presente para você. Pergunta para mim se essa criança ela vai ficar com baixa expectativa ou com muita expectativa. Ainda mais se você é uma pessoa de palavra e essa criança sabe que quando o papai fala, acontece. Quando mamãe fala, acontece. Qual é a sua expectativa diante das promessas de Deus? Qual é a sua expectativa diante, sabe, daquilo que Deus tem preparado para a sua vida? O que você está esperando para essa semana? Diga assim comigo: eu estou esperando 1000 vezes mais para o dia de hoje. Eu estou esperando 10.000 vezes mais para essa semana que está entrando. Qual é a sua expectativa? Você espera sucesso na sua frente? Você espera conclusões? Você espera promoções do Espírito? Você tem a expectativa de que Deus vai prover? Eu tenho a alegria de dizer que domingos na minha vida sempre foram sobrenaturais. Sempre foram sobrenaturais. Resposta de Deus, milagres, provisões que aconteceram, tantas coisas maravilhosas, confirmações de Deus. Eleve a sua expectativa. Eu disse para minha esposa, eu estava lá em BH ontem e Deus me deu um sonho profético. Eu contei para ela ontem quando nós chegamos em casa. Eu disse para ela, tem coisas boas que Deus vai trazer para a nossa vida. Eu disse para ela, espere, tenha expectativa. Deus vai fazer algo, em nome de Jesus.
Comece a elevar as expectativas. Diga comigo, eu vou elevar as minhas expectativas. Deus vai fazer algo bom. Você pode ter vivido decepções, situações injustas, mas não cometa o erro de viver em um espírito negativo. O Salmos 23, verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Você precisa botar para fora o seu eu profético, que declara a felicidade, a misericórdia, a bondade de Deus está me cercando. Então eu posso aguardar por coisas boas. Amém? Coloque para fora o seu eu profético. Escreve aqui nos comentários, vou colocar para fora o meu eu profético. Minha semana, diga assim comigo, minha semana será incrível. Deus abençoará meus filhos, a provisão chegará. Deus se manifestará no meu caminho, terei experiências com o Espírito Santo, receberei direções de Deus, Deus me abrirá grandes portas, eu entrarei por grandes oportunidades, vou viver as promessas do Senhor na minha vida. Essa semana será uma semana leve, será uma semana de milagres, será uma semana de vitórias, será uma semana que experimentarei a misericórdia do Senhor me acompanhando. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Pega essa palavra como uma palavra para a sua vida. Coloque para fora o seu eu profético. Amém? Em nome de Jesus, coloque para fora o seu eu profético e comece a declarar sobre a sua vida, profetizar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você quer ser abençoado? Então abençoe outras pessoas compartilhando essa oração. Tenha expectativa de que Deus vai te abençoar compartilhando. Amém? Tenha expectativa. Também quero convidar você hoje, nós vamos liberar uma palavra profética tremenda no segundo domingo da profecia, às 9 horas da manhã. Hoje, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto profético aqui em Alphaville, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você que é de São Paulo, você que é dos arredores, e o Espírito Santo está tocando no seu coração de estar aqui hoje, vem. Vem, eleve sua expectativa, porque se Deus colocou um sentimento em você, tem algo aí de Deus para a tua vida. Amém? E à noite, a minha esposa estará ministrando, às 18h30. Então vamos ter ministração hoje às 9, que é o segundo domingo da profecia, e às 18h30 com a minha esposa. Avenida Aruanã, número 120. E você que ainda não adquiriu nossos livros, você não sabe o que você está perdendo. Esses livros aqui são bênção. São livros proféticos que vão abençoar você tremendamente. Aqui é o versículo bíblico, aqui é a oração para você fazer junto comigo. Tem uma oração para cada dia, você pode até fazer 2, 3 devocionais, porque eles são atemporais. Aqui as direções para o teu dia. E aqui embaixo uma oração para você fazer junto comigo. Tá? E aqui no laranja o versículo bíblico do dia. Tá? Tem 365 devocionais nesse, que vão te abençoar muito. Amém? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91, eu quero declarar agora, Salmo 91. Peço que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Deus está visitando uma pessoa de sobrenome Chutes. Não sei se é assim que se pronuncia. Deus está visitando. Tem promessas de Deus que estão pairando sobre a tua vida, estão muito próximos de acontecer. Persevera, porque Deus dá vitória àqueles que nele esperam. E o Senhor também me mostrou uma mulher que não está na casa dela, porque está brigada com o seu marido. Deus me mostrou ela num apartamento, mas aí não é a casa dela. Deus quer restaurar a vida de vocês. Deus quer restaurar a vida de vocês, seja você quem for. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Viviane. Viviane, Deus te surpreenderá. Deus te surpreenderá. E Deus me deu o texto de Isaías 58. É uma confirmação de algo que você pediu ao Senhor. Amém? Eu quero agora orar por você, em nome de Jesus. E você que está aqui junto comigo, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, tá? Lembra que eu sempre digo que é importante você deixar o seu like, para que o YouTube mande para outras pessoas. Então, se você puder, eu agradeço quando você entrar nas lives, deixar sua curtida, tá bom? Vamos orar? Espírito Santo do vivo Deus, obrigado, porque temos grande expectativa naquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, na obra que Ele está realizando na nossa casa e naquilo que Ele fará em nosso futuro. Nós cremos que Deus tem sempre o melhor para nós. Não sabemos como, não sabemos muitas vezes o tempo também de algumas coisas, mas queremos acreditar, queremos liberar a nossa fé, que o Senhor pode tudo na nossa vida. Sim, o Senhor pode nos surpreender, Tu és o Deus do de repente, Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que faz além, muito além do que pedimos ou pensamos. Senhor, e Tu estás movimentando as coisas. Por isso elevamos as nossas expectativas, crendo nas promessas, crendo nas instruções divinas, crendo no que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Eu oro em nome de Jesus agora, quebrando completamente correntes, amarras espirituais na vida de pessoas. Todo mal dirigido contra a tua vida, toda força espiritual maligna que tem lutado contra ti, contra a tua casa, eu vou contra isso agora. Eu digo, escuta aqui, diabo, acabou para você, sai! No nome de Jesus. Eu oro por portas abertas na tua vida, eu oro por paz na tua casa, eu oro por 1000 vezes mais de bênção na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em todas as áreas da tua vida, no nome de Jesus. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem grandes planos para a nossa casa, cremos que o Senhor tem grandes planos para a nossa vida e para a nossa família. Senhor, que o Senhor possa nos dar poder para realizar sonhos, poder para viver o extraordinário. Eu oro agora para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Que toda enfermidade vá embora. Que o Senhor toque com o seu poder. Que o Senhor toque do alto da cabeça à planta dos pés. Restaura completamente essa pessoa, Pai. Cure-a totalmente no nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra saúde sobre o teu corpo agora. Saúde, que o câncer renda-se a Jesus, que a dor no corpo, as infecções rendam-se a Jesus Cristo, que toda infecção nos órgãos, toda bactéria, todo fungo renda-se ao poder de Jesus Cristo, e que sobre a tua vida venha tempos de paz, venha tempos de prosperidade, venha tempos de avanço, no nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém? Compartilhe agora cada um de vocês. Compartilhe e que você tenha uma grande colheita de Deus nesse compartilhamento. Até às 9 da manhã, quem estará presencial, quem estará online, vai ser tremendo. Deus te abençoe e até mais.